Meu nome é Gabriel e eu vou te contar agora como eu me tornei um playboy mulherengo. Na minha infância inteira, eu fui um garoto super tímido. Minha família inteira me conhecia como um garoto tímido. Eu realmente cresci assim, minha adolescência inteira foi assim. Eu não conseguia falar muito bem com as pessoas. Eu simplesmente não sabia o que falar, sentia tanta insegurança, talvez por baixa autoestima. Muitas coisas misturadas me faziam ser esse cara. Chegou um ponto na minha adolescência que eu estava tão frustrado em relação a isso, que tudo apareceu de verdade, foi quando eu me mudei da cidade dos meus pais. Eu fui morar numa grande cidade para poder estudar, fazer cursinho para entrar na faculdade. E o que acontece foi que cada dia eu via tanta mulher bonita pelas ruas, pelos shoppings, pelo cursinho, que aquilo jogava na minha cara que algo eu tinha que mudar. Porque eram tantas e tantas mulheres o tempo todo ao meu redor, só de viver, só de estar pela rua, que eu ficava completamente fascinado. Meu Deus do céu, quanta mulher gata! E eu não sei fazer nada, eu não consigo pegar nenhuma dessa mulher pra mim. O tempo foi passando e aquilo só me gerava mais frustração ainda, porque eu ia pelo shopping e eu via tanta mulher linda, com caras meia boca. Eu falava, porra, como é que esse cara tá com essa mulher de mãozinha dada? Eram namorados ou o cara tava ficando com ela, eu não sei, não importa. Mas aquilo simplesmente batia doído no meu coração. Eu posso te dizer que uma coisa que me afetava demais, que me fazia sentir um lixo, um bosta, pior dos homens, fazia sentir que eu nem era um homem, simplesmente por ver tanta mulher gata e não poder fazer nada, não saber fazer nada, não conseguir conquistar aquilo. Era uma frustração que, caramba, me matava por dentro, matava minha alma, me fazia sentir completamente inútil. Eu queria mudar isso, e por pior que pareça, naquele tempo eu já tinha lido vários livros sobre sedução, sobre conquistar mulheres. Eu já tinha lido e muita coisa. Eu já tinha descoberto na internet muitos artigos que haviam, na época não tinha muito conteúdo aqui no Brasil. Eu lia muita coisa de sedutores internacionais do mundo todo, que escreviam livros, que escreviam artigos sobre conquistar mulheres bonitas. Mas eu estava tão afogado naquele mar de informações que eu não conseguia executar absolutamente nada. Essa era a verdade. Eu ficava naquela de que, eu vou ler o próximo, eu vou estudar o próximo. Eu estava tão viciado em estudar aqueles conteúdos que simplesmente a transformação não acontecia. Eu não sabia, na hora da prática, na hora que eu via a mulher, porque eu não chegava, na hora que eu via a mulher eu congelava, minha boca secava, minha garganta tremia, meu coração ficava enlouquecido, saltando aqui, que parecia que ia pular do meu peito. Eu não sabia de verdade o que fazer, mesmo tendo lido já naquela época um monte de livros, já centenas de artigos. Eu já devia comendo um monte de mulher. E aí foi um ponto que eu já não aguentava mais. Eu não aguentava saber que meus primos, que meus parentes, que meus colegas, todos tinham namoradas bonitas, que todos comiam mulheres e eu nada. Eu era um bestão. Eu simplesmente não tinha aquele poder que eu queria ter. Todos que eu conhecia pareciam ter. Mentira, não tinham. Mas na minha cabeça eu me sentia tão mal, eu me sentia tão pra baixo, que parece que qualquer porcaria de cara era melhor que eu nesse sentido. E eu sabia de uma coisa. Naquele tempo eu estava estudando cursinho e eu senti uma coisa com muita verdade dentro de mim. Eu descobri que pra mim não importava quanto dinheiro eu ia ganhar um dia, não importasse quão eu ia me tornar rico, quantos carros eu ia ter, se eu ia ter uma mansão ou não. O que acontece é, se eu não tivesse uma vida
sexual intensa com muitas mulheres, se eu não fosse um homem mulherengo, um homem que transa com muitas mulheres, que tem muitas mulheres, eu ia me sentir completamente um fracasso na vida. Eu percebi, pra mim é assim, pra mim é uma verdade completa, não importa quanto eu tenha, quanto eu conquiste, se eu não conseguir comer muita mulher gostosa, eu sou um completo fracasso na vida. Aquilo pra mim me afetou de um modo que eu decidi fazer alguma coisa. Eu falei, é agora que eu vou fazer algo, já chega, já não aguento mais essa vidinha. Eu leio sobre isso, eu estudo sobre o assunto e porra, cadê a buceta? Cadê as mulheres na cama comigo? Cadê? Já chega disso. E aí eu decidi, eu vou fazer um desafio e vou passar agora, todo dia eu vou chegar em 3 mulheres. E aí começou a grande jornada para mim me tornar de verdade um playboy mulherengo. E eu comecei indo no shopping. Eu tinha pouca grana, meus pais me bancavam. Naquele tempo meus pais me bancavam. E o que acontece é o seguinte: eu comecei nos shoppings todo dia, porque eu não tinha grana para ir na balada, essa é a verdade. Na época eu era menor de idade, eu tinha 17 anos. Mas eu não tinha grana para ir em muitos lugares, então eu ia em lugares que eram de graça. O shopping era perfeito, tinha muita menina, tinha muita mulher da minha idade e não precisava pagar para entrar. Só que o problema aconteceu o seguinte: eu comecei a matar o cursinho. Comecei a parar de ir nas aulas e ficar o dia todo rodando pelo cursinho atrás de mulher. Sabe quantas que eu conseguia chegar? Nenhuma. Eu olhava pra uma, ficava perseguindo. Ela rodava, eu ia atrás dela e eu pensava, o que eu vou falar? A próxima, essa aqui, pô, já me queimei. Essa daí, já viu que eu tô perseguindo. Mas... Aí ela ia embora, chegava uma outra e assim ia. E assim eu passava 3, 4 horas todo dia dentro do shopping e nada acontecia, eu não falava com nenhuma delas. 3 meses se passaram nessa mesma coisa. 3 meses. Sabe por quê? Porque eu tremia. Só de ver, eu tremia, eu congelava, eu não conseguia fazer nada. E assim foram 3 meses rodando e olhando e tentando me enganar que eu ia fazer alguma coisa e eu não fazia absolutamente nada. Foi até que algo novo aconteceu dentro de mim. Eu tomei uma decisão completa de ou eu me transformo num mulherengo agora, ou eu prefiro morrer. E sabe o que eu fiz? Eu falei, quer saber? Dane-se. Farei o que eu precisar fazer para me tornar um playboy mulherengo. E eu comecei todo dia, não importa quanto eu estava nervoso, quanto eu estava tremendo, eu comecei a de verdade chegar na mulher e falar o que eu tivesse que falar. Oi, bom dia. Oi, boa tarde. Estou precisando de uma opinião sua. Você pode me falar o que é melhor? Isso ou aquilo? Eu comecei a fazer esse tipo de perguntas, esse tipo de coisa que na época eu achava que era interessante. Se chamava de abridores de opinião, que eu acho um completo fracasso. Mas serviu para algo naquela época. Pelo menos agora eu estava falando com mulheres. Eu achei que depois de ler tanta coisa, tudo que eu tinha que fazer era passar uma semaninha chegando em mulher e pronto, agora eu ia estar comendo muita mulher. Infelizmente não era assim. Até porque o que eu estudava na época era muito teórico e pouco útil. Ou o que era prático não me transformou por dentro. Foi aí que eu descobri que a real coisa, o real segredo de um playboy mulherengo, um segredo realmente perigoso. É perigoso porque vai mudar completamente a sua vida. É que você precisa se transformar por dentro. Esse é o segredo perigoso para se tornar um playboy mulherengo. E quando você se transforma por dentro, a sua vida por fora se transforma. Não tem como você simplesmente decorar uma frasezinha do que você vai falar para a mulher se você simplesmente não é por dentro esse cara poderoso, atraente, gostoso que ela quer dar. Não adianta nada. E pouco a pouco eu fui me transformando por dentro, eu fui evoluindo por dentro. Cada vez que eu chegava mais uma mulher
Não só isso. Mentalmente eu ia me condicionando a me tornar um cara mais poderoso. Eu comecei a fazer visualizações, eu comecei a fazer exercícios mentais que eu ia descobrindo, que eu próprio ia desenvolvendo. Depois de tanta pesquisa, depois de prática, eu fui pesquisando e descobrindo, inventando novas coisas e testando tudo comigo. Então eu comecei a ir de um ponto em que não importava onde a mulher estava. Se era numa biblioteca, se era na rua, se era num parque, se era num shopping. Nesse tempo eu só ia em ambientes grátis. Eu ia na frente de universidades, na frente de cursinho. Por quê? Porque eu não tinha grana. Pouco tempo depois eu resolvi esse problema e comecei a ir em todos os ambientes, bares, baladas, todo tipo de lugar que você pensar para chegar em mulher. Onde tem uma mulher, eu chegava. Tudo que eu precisava fazer é chegar nessa mulher agora. E quando eu via uma mulher gata que me atraísse, meu coração se alegrava. Eu só dava uns pequenos sorrisos. Por dentro eu estava muito feliz, eu sentia muito prazer. E eu dizia: ei, uau, tudo bom? Eu sou o Gabriel, quem é você? Tudo que eu precisava falar era só isso. Mas não se engane, cara. Não eram as palavras aqui. Não eram essas, não se perca no perigo das palavras simples. Não pense que é isso. O que importava era o que eu comunicava. Quando essa mulher me via sorrindo, quando ela chegava perto de mim, sentia o prazer que eu estava sentindo, provava no inconsciente dela o quão gostoso eu sou, o quão atraente é esse Gabriel. Por que que todos os homens estão se sentindo completamente nervosos, fracos, e esse cara está completamente poderoso, se sentindo prazer perto de mim? Ela sentia-se bem perto de mim, só porque eu estava me sentindo bem também. Transferia a minha emoção, empaquetava, saía de dentro de mim e ia para dentro do corpo dela. Ela agora se sentia prazerosa também, ela se sentia confortável comigo. E assim foi, todo dia. 1, 2, 3, 4. Eu tive etapas na minha vida onde eu chegava em 50 mulheres por dia. E eu fiz isso várias vezes. Várias etapas da minha vida. Não era todo dia, o ano inteiro. Mas eu fazia talvez 1 mês, 2, 3 meses fazendo isso. Dá pra você saber como eu afundei as coisas. Abandonei um monte de faculdades, viajei, transferi a faculdade para outros estados porque eu queria conhecer mulheres em outros estados, norte, sudeste, sul do Brasil, Brasil inteiro. Então eu falava, porra, esse estado tem as mulheres mais tops do Brasil. Eu ia lá e mudava para lá, transferia minha faculdade e ia morar nesse lugar, só para passar o dia todo livre, chegando em mulheres. E eu ia para a faculdade e chegava no campus e chegava em cada mulher que tinha ali. 4, 5, 10 todo dia. Chegou um ponto, cara, que tudo que eu falava, não importa, a mulher estava atraída por mim. Não era a minha aparência. Até esse ponto eu não investia muito em aparência. Eu posso te garantir uma coisa: quando você se torna um playboy mulherengo, quando você transforma por dentro, de fato, de verdade, a sua personalidade, o seu jogo mental, o seu poder interno, quando você aprende também o jogo de saber o que falar, como impactar, quando você aprende a se tornar uma bomba emocional nuclear, um bem, você agora consegue, em qualquer situação, bombardear uma mulher com tantas emoções que ela se sente tão atraída por você. Você desperta tanto desejo dentro dela que, cara, em pouco tempo, talvez 1 minuto, ela se esquece quão feio você é. Ela se esquece, se você tem uma aparência normal, agora ela dá muito mais valor pra você do que aquele cara mais bonito da balada que ela tá, ou aquele cara mais bonitão da faculdade.
ou seja lá onde você estiver, ser um playboy mulherengo é uma coisa que me dá muito orgulho. Não importa o que aconteça, quanto tempo passe, eu sei que eu posso sair. Eu tenho esse poder, eu tenho orgulho desse poder. Isso faz qualquer homem se sentir homem de verdade, porque dentro de você tem um chamado a se tornar um playboy mulherengo. Você nasceu para isso. Você nasceu para ser um cara que come muita mulher. Não reprima isso. Você provavelmente está reprimindo isso. Talvez você bate punheta todo dia, talvez você fica na masturbação constante, vendo pornô e achando que isso vai se substituir. Cara, você faz isso por algum tempo, você percebe quanto você só sente um bosta, você só sente pior. Agora, quando você sai, seduz um monte de mulheres, transa com um monte de mulheres, você se sente incrível. Você se sente que você é o cara, que você é o cara. Todo mundo paga pau pra você. As pessoas realmente podem até falar mal, mas elas lá no fundo te respeitam, te idolatram. Torne-se um playboy mulherengo, eu te garanto. Você vai sentir, de fato, o que é ser um macho, um homem, e você vai ter uma autoestima, um respeito próprio muito maior. Tudo de fato mudou quando eu aprendi que a coisa mais importante do que técnicas, do que saber o que falar, do que frasezinhas decoradas, do que contar historinhas decoradas que eu contava antes, o importante de verdade era transformação interna. E é isso que um playboy mulherengo foca. Ele foca em transformação interna. E com isso, obviamente, ele agrega elementos técnicos desse jogo. Mas o foco dele é na transformação interna. Esse é o mais importante. Isso é 80% do seu sucesso ou do seu fracasso nesse jogo de seduzir e comer muita mulher gostosa.